Estamos ao vivaço. Meus amores, ó, a pontualidade britânica. Hoje o meu convidado é o Dr. João Bozino, um menino, 47 anos, e ele é médico sexologista, há 17 anos educador, e ele faz um trabalho para pais, crianças e adolescentes. E nós vamos falar agora, o plot principal aqui da nossa conversa é a erotização infantil, que está avançando a passos largos nesse mundo virtual, né, doutor? E que a gente precisa cuidar, porque senão a gente vai ter toda uma geração estragada e devastada. Isso é muito sério. Primeiro, obrigado, viu? Boa noite, meus amores. Boa noite aqui. E fiquem com a gente, chamem aí no WhatsApp os amigos, os papais, as mamães, os tios, os vovôs, todo mundo aqui, os vovôs, para assistir a nossa conversa, que ela é de cunho social. Doutor João, se apresente um pouco aí pro meu público, né? Para a galera aqui do nosso Na Lata com a Antônia. Primeiro que eu tenho que te agradecer muito, Antônia, por você ser a pessoa que você é e a frente que você está tomando, né? Essa frente de artilharia que você está tomando aí, que não é moleza, que é braba mesmo, né? E agradecer por finalmente poder fazer a nossa voz valer. Já faz vários anos que eu tento fazer essa voz valer e é muito difícil, porque as pessoas não querem consumir isso. A gente vai para o YouTube, a gente vai para cá, vai para lá. As pessoas querem consumir tudo que é bobajada, mas não querem consumir conteúdo legal mesmo, vamos dizer assim, conteúdo para as nossas crianças. E quando a gente se torna pai, eu acho que assim, quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, a gente finalmente termina de amadurecer na vida e ver quais são as necessidades mesmo, as necessidades básicas que a gente precisa para a gente sente a necessidade de fazer uma geração melhor, de construir coisas melhores na nossa vida. Foi assim que eu senti desde o início, desde quando eu escolhi ser médico, desde que a primeira coisa que eu fui fazer foi ortopedia na minha vida, depois eu fui parar na sexualidade humana e da sexualidade humana lidar com a ansiedade, lidar com psiquiatria, e cheguei nas crianças e na educação sexual, que estou no YouTube aí já faz alguns anos, ajudando principalmente os adolescentes, né? Com essa coisa toda, com essa coisa anti-aborto, anti-gravidez precoce, prevenir as DSTs, etc e tal, e falando para os pais também. Né? Doutor João, eu acho que eu fui uma abençoada com o meu mais velho. Eu tive o Samuel com 22 anos. E só eu acho que foi no ano que ele nasceu que a internet chegou aqui, né? Começou a tomar força, e de uns 5 anos, 4 anos para cá, a internet cresceu numa dimensão avassaladora e junto com ela os problemas, né? Dessa ordem, principalmente. Então, assim, aí depois veio, 21 anos depois, veio o Salvatore, que agora está com 4 anos. E o Samuel, que sempre foi muito low profile, ele não gosta muito de rede social, ele entra na internet para estudar coisas específicas, assim. O Samuel, ele não sabe nada de fofoca, ele não sabe quem é famoso aqui do Brasil, sabe? Ele não sabe quem faz novela, quem são os cantores brasileiros. Assim, tirando da velha guarda lá, tipo, Caetano, assim... Gil, Chico, não sei o quê, ele tem uma cultura musical muito vasta. Mas ele estudou no Canadá, férias de verão ia para estudar em Londres. Então, assim, mas uma preferência dele, sorte minha. Isso não partiu de mim, sabe? Então, assim, e aí agora, com esses dois pequenininhos, que já tem tablet, né? Eu cuido muito do Salvatore, dia de domingo eu deixo 1 hora, e durante todo o dia, agora esse negócio de Covid, eu deixo meia hora, às vezes, dependendo de como ele está, eu deixo ficar mais um pouquinho, mas sempre olhando. Então, sempre olhando o que está acontecendo. E recém
fortemente com esse problema desses 2 irmãos netos terem me processado, eu fui buscar entender o que de fato eu fiz, né, para receber esse processo, o que estava acontecendo. E aí eu me deparei com um menino odiado, porque de cada 10 youtubers, 9 tem um vídeo ou centenas de vídeos falando mal desse rapaz. E eu me assustei e fui buscar saber de coisas. E aí me deparo com um livro feito para criança, mas com uma temática completamente perigosa, com conteúdo sexual, sabe? Eu nem acho que é disfarçado, não, é explícito mesmo, e ninguém nunca se atentou para isso. E aí eu gritei, eu falei, epa, peraí, o que está acontecendo? Sim. E aí surgiram milhares de mães do Brasil inteiro me pedindo ajuda. Antônia, não desiste, grita, obrigado por você ser nossa voz. E aí isso foi crescendo, 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 e eu fui me assustando, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí cheguei com 2 amigas, uma advogada, outra empresária, mulheres aguerridas, politizadas. Eu falei, meninas, vamos fundar uma associação de mães para ver se a gente consegue atender essa demanda, porque eu sozinha não dou conta, eu tenho meus filhos para criar, minha neta, meu trabalho, as minhas coisas. E elas compraram essa briga, e a gente fundou essa associação, agora está entrando novos membros e tal. E a principal questão que me chamou a atenção é a coisa da erotização da criança. Sim. Muitos pais colaboram com isso, uns conscientes, outros não. A gente precisa fazer um trabalho de reeducação seríssimo para ontem, né? Os que fazem consciente têm que ser severamente punidos, né? E os que fazem consciente a gente reeducar, abrir os olhos e deixar claro para eles também que não só erotização infantil, mas alguns canais de desenhos animados, eles são perigosos. Isso que a gente olha assim, vê os filhos assistindo, a gente pensa que está tudo bem. Eu vou citar um exemplo. Isso aqui é uma conversa entre nós dois, nem é uma entrevista, tá? Eu acho que quem está aqui assistindo é muito importante isso tudo que a gente vai falar aqui. E eu me coloco, sim, como exemplo, né, do que eu vivi. Então, ok, meu filho assistiu um desenho que é um negocinho rosa, um bonequinho, não sei se é ilhame, slame, ai, gente, não sei exatamente o nome do bonequinho. Mas se você olha, você pensa que tá tudo bem. E aí, o Salvatore começou com uma história de não querer comer, porque ele dizia que estava gordo. Não quero comer, mamãe, tô gordo, tô gordo. E a gente não entendendo nada. Eu falei, mas você não tem idade para entender o que é estar gordo, o que não é. Eu liguei para o pai, porque o pai faz dieta, né? Eu falei, Jonathan, você ficou algum dia que o Salvatore foi para você, ficou falando que tá fazendo dieta, ou que tá se sentindo gordo, coisa do tipo? Ele falou, não, nunca, tenho certeza. Eu falei, meu Deus, de onde vem isso? E de noite não queria dormir. Mamãe, eu tô com medo, eu tenho pesadelo, eu não quero dormir que eu vou ter pesadelo. E dá-lhe oração, e dá-lhe organizar o quarto, comprei luz azul, e contava historinha, e orava, e botava ele para rezar comigo, e nada. Era uma luta para dormir. Olha como é que o meu santo é forte, olha que bênção. Eu falei, filho, vamos ver o desenho que você gosta, então? Liguei Netflix no desenho. Você me acredita que eu dei a sorte de estar repetindo o episódio que o bonequinho falava exatamente isso? Eu vou ter pesadelo, ele falava com uma vozinha assim, eu vou ter pesadelo, eu não quero dormir que eu vou ter pesadelo. Eu dei um pulo da cama, doutor. Eu dei um pulo da cama, que eu falei, meu Deus, não é possível, é uma bênção, é um milagre. Você acredita? Então, você vê, um menino de 3 anos não queria dormir porque tinha medo que estava pesadelo e não queria comer porque ia engordar. Já não vê mais esse desenho. Só que os pais passam e não pensam que aquilo ali é nocivo, sabe? Voltando para a nossa erotização, o trabalho que você faz, que você falou que você trabalha há 17 anos como educador de pais, crianças e adolescentes. Como é que é esse trabalho, doutor? Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido cada vez mais, e ele tem sido feito muito por essa conscientização via o próprio YouTube, a internet e esses meios, né? O que eu tenho feito é alertado sobre aquilo que é tóxico para a criança, que é o que nós estamos falando. Então, por exemplo, já vem um tempo com essa história de ideologia de gênero, essas coisas todas que
estragam, né, a plasticidade do neurodesenvolvimento infantil. Corrompe vamos dizer assim, a inocência infantil, que é característica de um pensamento concreto, que precisa de referenciais. Então, é isso que eu vivo colocando sempre nos canais de YouTube, quando eu sou chamado para dar uma palestra numa escola ou outra, quando eu encontro alguma via de me manifestar, né? Assim, até mesmo no Pânico, onde eu estou sempre, até mesmo quando eu vou num outro programa de televisão, etc. e tal, eu estou sempre querendo manifestar exatamente isso, que assim, a criança ela tem idades corretas para as coisas, e ela precisa de referenciais, né? E esses referenciais são o pai e a mãe que trazem, os criadores, ou que faz papel de pai e mãe, no caso, que algum dos dois falte, mas que faça papel de pai e mãe. Sim. E esses referenciais são importantes, ou seja, saber que mamãe é de um jeito, que papai é de outro jeito, né? E que e saber orientar essas crianças a elas irem descobrindo o seu corpo sem se erotizar. Ou seja, que é natural, como por exemplo, até quando estou aqui em casa mesmo, a minha mulher não sabia o que fazer, então, assim, tipo, eu tenho duas pequenas, né? Uma de 5 e uma de 6. Uma que está fazendo 5 agora domingo e uma de 6. E simplesmente chega, você está tomando banho, olha para você e fala, por que você tem pelo ali? Ué, porque quando você crescer, você vai ter também. Acabou. Não tem. Acabou a dúvida da criança. Sim. Porque senão você gera uma ansiedade nessa criança. Sim. Porque ela, se você não souber o que responder, ficar sem jeito, ou responder alguma coisa nada a ver, você vai gerar nessa criança uma ansiedade onde ela vai sentir que ela fez alguma coisa de errado. É assim que a criança sente e manifesta ansiedade. Como se ela tivesse feito alguma coisa de errado. Ela sente como se ela tivesse sendo punida numa certa circunstância. Né? Então, é colocar o natural para a criança. E não fazer, como eu já vi, através de grupos de professores, etc. e tal, que me mostraram, colocar uma silhueta de metal, isso professores em escola, jardim de infância, kindergarten, não sei como é que chama hoje, eu continuo chamando de jardim de infância, né? Para crianças de 3, 4 anos, colocando uma silhueta de um humano de metal, de latão, de alumínio, sei lá de que diabo que é feito aquilo, e um monte de características assim, tipo seios, pênis, testículo, bigode, vestido, e manda a criança colocar aleatoriamente como ela quiser. E todo mundo bate palma. Então coloca lá, bigode com seio e vestido. Ei, que lindo! Passando batom nos maiores, obrigando os maiores, como tem vídeo na internet, obrigando os maiores a usar batom. Isso é um crime. Isso é crime. Então, isso aí chama até algo próximo à alienação parental. Ou seja, negando os valores dos pais. Chegando até o ponto daqueles do cabelo colorido, ao ponto de falar de Kid Bengala para criança, né, ator pornô, de falar sobre... Espero trepar com o Neymar e engravidar. Exatamente, trepa, mata o casa. Para a infância, né? Pedindo o cartão de crédito, você precisa arrumar um cartão de crédito, um número para fazer tal coisa. Então, você vai do estelionato ao que você imaginar nesse sentido, né? Porque está induzindo e está fazendo uma coisa muito maior que o que você chama atenção, que eu acho fantástico, que tem mostrar que existe um plano muito maior por trás de tudo isso, que foi aplicado por Goebbels na Segunda Guerra Mundial, que é fazer o quê? Pegar e fazer uma lavagem cerebral de uma geração inteira para que elas sigam o mestre. Então existe uma ideia de você corromper tudo isso para derrubar um governo, derrubar tudo. Isso é bem grave. Desconstruir. É uma doutrinação, né? É uma doutrinação. Isso, é uma forma doutrinária de você conseguir criar verdadeiros zumbis que vão desrespeitar e achar os pais ultrapassados, vão achar os pais
os valores dos pais totalmente, vão deturpar os valores dos pais, ou seja, toda essa relativização das coisas, ou seja, Sim. menino pode usar rosa, menina pode usar azul, menino com brinco, isso pode depois de uma certa idade, vai entender depois. Enquanto a inteligência concreta... Cada um toma a atitude que achar que deve quando achar que está apto a isso, né? Não ficar induzindo. É isso, é essa a minha questão, é a coisa de impor. Agora, doutor, eu tenho recebido vídeos de mães, as pessoas me mandam vídeos. Tem uma mãe que me chamou muita atenção, um vídeo de uma mãe que ela a filha dela, ela pedia coisas nas lojas e para vestir a filha dela igual eu não sei se eu posso usar a palavra prostituta, eu não sei. Sim, mas por que seja isso? Uma meretriz ou Ok, qualquer coisa do tipo. Isso. Uma menina, acho que ela não tinha nem 10 anos, e colocava um batom vermelho na bichinha e colocava ela para dançar um funk proibidão, filmando bem na bunda, sabe? E recebi isso também de um menino homossexual, que deve ter no máximo 10 anos de idade. O dia inteiro, o Instagram dele é só isso, ele dançando, rebolando a bunda, dançando funk proibidão, menino lindo, cabelinho Chanel, tem bastante seguidores, e aí eu fui procurar saber, a mãe é uma mãe jovem, não vi foto do pai no perfil da criança, mas assim, será que essa mãe não entende? Tudo bem, ela quer ser liberal, o filho dela é como é, mas ela não entende que essa exposição pode levar o menino a sofrer, que existe pedófilos assistindo aquilo ali, você não tem a menor dúvida, mas até ser morto, né? Sim. Por algum radical, né? Pode até assim, estar exposto a qualquer situação. Então, ela é criminosa, porque ela não está protegendo o filho dela, nesse sentido. Então, eu vou batalhar agora com os amigos da política, alguns deputados, né, uma forma deles criarem um projeto de lei para punir severamente esses pais, né, que deixam seus filhos expostos, ou alguns que fazem dinheiro com os próprios filhos, sabe? Então a internet pegou pesado em cima dessa mulher e criticou ela, e ela disse que as roupas eram para ela, e depois provaram que ela não, ela pegava a roupinha desse tamanhinho, ela era uma mulher grande, gorda, então não tinha a menor condição daquelas roupas serem para ela, ela estava vendendo a filha, sabe? Então, assim, eu não sei se esse tipo de gente a gente ainda consegue reeducar, acredito que não, porque tem a ver com caráter, tem a ver com tudo de ruim, eu acho que não tem mais conserto, né? O que a gente tem que fazer é proteger essas crianças e arrumar uma forma, uma lei, que alguém crie uma lei que seja aprovada para penalizar severamente esses pais. Sim, a gente precisa criar exatamente mecanismos onde a gente consiga avaliar tudo isso e ter isso embasado para mostrar exatamente assim como está se corrompendo tudo isso, né? O que vai causar tudo isso e o difícil, Antônio, é a gente conseguir colocar tudo no mesmo, porque assim, é muito qualitativo e pouco quantitativo, né, se a gente for ver no final das contas, né? Então, essa seria o grande desafio. Nós temos coisas do tempo assim, desde a época que eu fazia faculdade, a gente já sabia, por exemplo, que haviam estudos científicos já daquela época, já de 20 anos atrás, de mais de 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás, que eu estava estudando medicina ainda, que a gente já presenciava estudos falando que cidades onde haviam mais televisões, as meninas menstruavam 1 mês mais cedo a cada 10 anos. Como é que é isso? Então, assim, exatamente, quer dizer, a televisão passa uma questão de sensualidade, a televisão, naquela época, que não existia essa coisa da difusão de internet. Você lembra? Dançar na boquinha da garrafa. Lembra que tinha na boquinha da garrafa, não sei o que, para criança? Quer dizer, até aquela mesma coisa que parecia até inocente do El Chan, etc e tal, era coisa sensualizada. Inclusive, é o seguinte, eu não sei o que acontece, eu não sei se naquela época isso existia e a gente não sabia, porque não tinha internet. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é a Sheila Mello, né, que era foi a loira do Tchan. E a Sheila me disse que o público infantil deles era uma coisa assim gigante.
Mas a impressão que eu tenho é que não tinham esses olhos maldosos como tem hoje. Ou é porque não Não, tínhamos a internet e não sabíamos que existia? O que você acha que é então, isso? eu acho que a coisa foi piorando, né? Então, assim, eu acho que a partir do momento em que você tinha, enquanto você tinha a televisão difundindo as coisas, enquanto você tem a televisão difundindo as coisas, você tem menos meios, né? Você tem um meio só. O que a gente tinha? Meia dúzia de canal, a gente mal tinha TV a cabo, né? Não, Então, não, tinha o monopólio da Globo e pronto. O resto era bobagem, assim. A gente passava, mas não exatamente. ficava. Exatamente, passava, mas não ficava. Então, quer dizer, hoje você tem uma vasta gama das pessoas colocando as coisas do jeito que querem, do jeito que bem entenderem, né? Não passando por nenhuma peneira, Sim, né? Nenhuma censura de idade, que a gente disse. sim, Diferente do outro tipo de censura que nós estamos falando. Não censura sim, política, não censura de ideológica, nada disso. Mas nenhuma censura de idade, né? sim, Hoje lá você tinha avaliação de programas que passavam só depois de certo horário, programa não, você tinha avaliação, lembra que passava antes, falava assim, esse programa não é adequado para menores de 16 anos, para menores de não sei tantos anos, etc, etc e tal, né? Hoje, sim, a internet, assim, como é que a internet faz isso? Se ela não consegue ler tudo isso, né? Você não tem robô suficiente, por exemplo, o YouTube tem robôs para conseguir ler algumas coisas, mas não vai conseguir ler tudo. Fora que o YouTube deixa passar sim, muita coisa, como, por exemplo, muita coisa que passa do Felipe Neto. Ou seja, então existe uma patotinha por trás de tudo isso aí, onde as coisas passam, sim. né? Então não tá assim simplesmente livre de tudo. Então, assim, quer dizer, existe uma certa politicagem por trás disso, e nós estamos vendo a politicagem, nós estamos vendo esse cara falando simplesmente com ministro, com dando live eu estava lá na GNT, dando live, dizendo que realmente tem que ter uma PL da fake news, que etc e tal, e piriri, parará, porque existe toda uma politicagem por trás disso. Então, quer dizer, os meios estão mais difusos, né? Uma pessoa comum pode ir lá e colocar, que nem eu estava vendo outro dia, as pequenas aqui estavam assistindo o desenho da Peppa. Aí você está vendo uma Peppa, de repente a Peppa começa a morder, arrancar sangue, arrancar a cabeça, fazer um monte de coisa. Era uma Peppa. Sério? É, era uma Peppa. Misericórdia, a Peppa, pô, a criança. Meu Deus, É, vai pra lá embaixo agora, misericórdia. Eu exatamente. nunca A vi Peppa. isso, não. Você tem a Peppa Pig do mal, né? E você tem a Peppa Pig do bem, né? Então, Ah, se você não, entrar. ele vê no Discovery Kids que eu acho que é a Peppa Pig do bem, porque eu nunca vi essa. Gente de Deus, a Peppa do mal, misericórdia. O doutor me Exatamente. diz uma coisa: educação efetiva. No que consiste a educação efetiva? Que você falou que você trabalha muito aqui, educação efetiva. É aquela que a gente diz que a gente, assim, eu uso alguma coisa chamada, quando a gente estuda a prática psiquiátrica, a gente usa a prática psiquiátrica hoje mais moderna, que é a psiquiatria baseada em evidências, né? Então, o que eu uso é a educação efetiva, que é a baseada em evidências, aonde você não consegue ficar relativizando as coisas. Existem conceitos que são seculares, Antônia. Então, assim, como a gente tem, a gente sabe que secularmente a criança é um ser que vai passar por várias fases, né? Sim, E a gente entende hoje que cada fase deve ser respeitada desde o início, e essa criança tem que ser acolhida, existe desde o serve and return dela, que seria o dar e servir, que a gente pega desde que nasce, a gente mal percebe, mas já existe, e ela precisa desse acolhimento, né? E, sim, e essas evidências mostram para a gente o quê? Que um bom neurodesenvolvimento da criança requer que ela tenha boa atenção dos cuidadores, porque senão você vai ter uma negligência tóxica, né? sim, E a criança que passa por essa negligência tóxica, que é violência contra a infância, que é abuso sexual infantil, que é violência na família, não precisa ser física, pode ser apenas verbal, né? que é Que bem é perigosa.
que é bem perigosa, que são famílias instáveis, que são exemplos ruins, que são referências ruins para essa criança, vão gerar adultos ansiosos que se interessam por Sim, relacionamentos conflituosos, tóxicos. Sim, tóxicos, sim, violência. sim, Outros vão aceitar ficar se sucumbindo a outro que maltrata. sim. Doutor, hoje à tarde eu recebi um vídeo de várias pessoas e eu até consultei a doutora Flávia Ferronato, Ah, porque a gente precisa ter uma advogada, né, no meio de qualquer coisa que você vai fazer. A doutora hoje em Flávia dia é tudo. exatamente. A doutora Flávia é advogada, e ainda bem que tem ela lá, porque eu queria postar o vídeo dessa mãe, que o filho dela, ele deve ter uns 15, 16 anos, estava no quarto, e a irmã Ah, viu o que ele estava falando e avisou para a mãe. O que, que ele estava conversando na internet? Era o seguinte: mulher só serve para ser depósito de porra, olha que absurdo. Ele em ah, paixão. A irmã avisou a mãe entrou no quarto com o cinto, arregaçou ele na porrada, perguntou para ele: Você gostaria que falassem isso da sua irmã? E ele falou: Sai daqui, mãe, não sei o quê, e a irmã filmando. E a mãe partiu para cima dele, deu um tapa na cara dele, entendeu? E ele partiu para cima da mãe. E tudo leva a crer que ele Jesus. só não bateu na mãe de volta porque a irmã estava filmando. A irmã estava gravando. Então, ele partiu para cima da irmã para a irmã parar de gravar. Ou seja, ele deve ter uns 15, 16 anos. Com esse pensamento que mulher só serve para ser depósito de porra e limpar chão, o que que esse menino vai fazer com as mulheres dele? Ele vai bater, ele vai ser um abusador, ele vai ser assim. Olha isso, olha que perigo. Eu não Então, sei o que vai acontecer com ele depois dessa, mas eu fiquei tão orgulhosa dessa mãe, porque com certeza essa é uma mãe que não sabia o que sim. o filho fazia na internet e tomou uma providência. E eu acho sim plausível uma mãe. Eu vou lhe contar uma coisa aqui que meu mais velho vai me matar se ele ver esse vídeo aqui, me matar, não é forma de dizer, mas vai ficar muito chateado. Outro dia, uma bobagemzinha que ele fez, eu quebrei um cabo de vassoura nas costelas dele. Você entendeu? Porque ele já tem 23 anos. Está na hora de entender que não é mais criança, entendeu? Ele não tem pai, ele não tem pai, eu sou pai e mãe, ele tem que entender que ele já fez uma filha. Então, se ele se comportou de forma errada, eu não vou esperar a rua bater nele. Eu mesmo dou umas cabadas de vassoura nele aqui dentro de casa, porque eu sou pai e mãe. Se eu não fizer isso, a Sim. rua vai fazer, você entende? E eu fiquei muito orgulhosa dessa mãe de ter tomado essa atitude, porque ele não é mais criança. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava dizendo. E isso é uma geração doutrinada por canais de internet como desse rapaz, por exemplo. Sabe, que eu recebo, eu digo Sim. isso, eu estou pegando no pé dele para que ele sirva de exemplo, porque ele não é o único, não. A internet está cheia disso. E a gente precisa tomar Sim. providência imediatamente. E o que você está fazendo de bom é exatamente isso, porque assim, homens são criados por mulheres, sua Sim, maioria. Então, assim, vem desde dentro de casa o exemplo de se o pai tem respeito pela mãe, se a mãe se dá o respeito também pelo pai, porque não adianta, porque assim, tem muita gente que submetida mesmo e deixa o outro sim, sobressair, se deixa o outro fazer papel de machão, de isso, de aquilo. Então, tem que não aceitar, né, esse tipo de coisa e tem que mostrar. E você está dando um exemplo bom, porque toda essa. É isso que eu falo dos exemplos seculares, né? Que assim, do tipo, é, dá uma chinelada, dá uma pegada num filho, dá um puxão de orelha, ou alguma coisa do tipo, é alguma coisa que sempre foi muito bem assim. Ninguém está falando de espancar a criança, deixar a criança não, de machucada, jeito nenhum. Eu não é de cresci, nenhum, eu cresci, né? doutor, tinha uma corda só para mim, uma cordinha de pendurada lá, e Então, eu apanhava de corda, e eu não fazia nada que na minha cabeça eu me tivesse merecendo aquilo, entendeu? Mas eu tomava surra de corda e e, graças a Deus que eu então, tomava essa surra de corda. e nem por causa disso você é uma traumatizada. Não. Por causa disso. É isso que eu falo. Eu também apanhei, tomei minhas cintadas, tomei minhas pancadas, tomei isso, aquilo, e hoje eu não sou, ai meu Deus, sou um traumatizado, apanhei, meu Deus, não sei o quê. Eu acho que é absolutamente correto um tapinha bem dado, uma coisa bem feita, na hora certa, tem que, tem que fazer aquela velha história. Tem umas vezes que tem que ficar a marca do chinelo, sabe? Pá! Assim, até a marca do chinelo impressa na criança, assim, porque assim, tá precisando
precisa aprender, isso vem desde sempre. Não me vem agora com essa história de que criança não apanha, que criança não faz isso, que isso é denunciável, que isso... Uma coisa está sussurrando. Outra coisa é você entender, da mesma forma como você está colocando, que é uma coisa muito importante que eu sempre falo, se todos nós nos comportássemos como pais de todos, mães de todos, as gerações seriam absolutamente diferentes. Eu vi isso na minha frente uma vez, como exemplo da mãe de um amigo meu, quando eu tinha lá pelos meus 20 e poucos anos, a gente estava passando por Ubatuba, né? Ali passando aquela. Já tinha um burburinho, já tinha uma molecada, não sei o quê, e a mãe desse amigo meu estava junto com a gente lá. Passou um menino de uns 19, 20 anos mais ou menos, fumando maconha. Ela chamou o moleque, cutucou e falou assim: vem cá, você não tem pai e mãe, não? Você não tem vergonha de estar andando no meio da rua, fumando uma... Menino, joga esse negócio no chão e apaga agora. Você não tem vergonha? Você não sabe o que está fazendo? Você está pensando... Você não tem respeito nem pelos outros que estão passando. Quer dizer, ela agiu como se fosse a mãe daquele menino. Então, se nós criássemos, né? Assim como com a educação em geral, se você visse uma pessoa jogando uma latinha no chão, fosse lá e cutucasse, ó, dá para pegar e jogar no lixo, por favor? Eu faço. No chão, se jogar do meu lado... Exatamente. Eu também costumo praticar isso. Se você vê parar numa vaga de idoso, se você vê... tudo isso tem que ser praticado, porque isso é uma coisa de respeito. Agora, aqui no Brasil, é capaz de se apanhar. Sim, você tá doido. Não tem... atenção. É uma confusão monstra. É uma confusão monstra. Ô, doutor, me diz uma coisa. Prevenir e proteger, tá? A pergunta é, o que um pai hoje e uma mãe que trabalham fora, que tem seus filhos, ainda mais agora nesse momento, que as escolas não estão todas, as escolas públicas ainda não voltaram e tal, e os pais precisam trabalhar, entendeu? Como é que faz para deixar seus filhos em casa protegidos, né? Com o telefone na mão, com o computador na mão, é algo quase impossível. Então, eu acho que, na minha opinião, é uma coisa de conversar mesmo, de falar, olha, eu não estou vendo o que você vai fazer, mas vai da sua consciência. Você não pode mentir para você mesmo, porque isso é errado e isso vai te levar para um caminho muito ruim. Como é que é essa altura da vida com essa gente que vem de um regime de ignorância, os pais já de muito tempo, né? Ou então esse liberalismo todo. Eu tenho umas amigas que me ligam e falam assim, Antônia, às vezes eu vejo você falando, não parece essa mulher que posou na Playboy, não parece essa mulher que já casou 4 vezes, não parece essa mulher que fala palavrão. Eu sou a mesma, eu não mudei em nada. Eu estou fazendo um trabalho para a geração que vem, gente. E outra coisa, quando eu posei para Playboy, nunca na história da humanidade estava escrito Playboy é para criança. Eu nunca trabalhei com criança. Eu nunca ganhei dinheiro trabalhando para criança e nem ganhei dinheiro usando o nome de Deus. Você está entendendo? Foi um trabalho lindo, incrível, artístico, vendi bem, a Playboy explodiu, graças a Deus, e eu sou muito orgulhosa de ter feito, sabe? Falo palavrão sim, eu vim do sertão do Piauí, eu cresci vendo isso, entendeu? E eu acho o palavrão libertador, se ele for colocado na hora certa, com as pessoas certas, entendeu? Eu não vou virar para uma criança e ficar falando palavrão do lado dela. Isso é fato, entendeu? E o fato de eu falar palavrão não quer dizer que meus filhos falam. Meu filho não fala palavrão, meu filho de 23 anos não fala palavrão. Entendeu? Exatamente. O meu pequenininho já fala tudo. Eu nunca vi ele falando palavrão, entendeu? Exato, Nunca vi. Se falar, eu vou falar. Você não pode falar isso não, hein? Você não pode falar isso. É diferente, as pessoas confundem as coisas, entendeu? Eu não estou aqui querendo pregar, eu não sou não virei a Madre Teresa de Calcutá, não estou aqui querendo ser a rainha da moral e dos bons costumes, não. Eu só acho que o meu limite acaba onde o seu começa. Eu só acho que eu tenho 46 anos, eu tenho um filho de 4, uma neta de 3, e eu não quero ver eles virarem ao que der, eu não quero ver eles vivendo na lama, porque eu não sei até que dia eu vou viver. E não adianta proteger os filhos da gente da bolha da gente, se quando eles saírem na rua vai ter lodo, vai ter lama, eles vão cair, vão escorregar. A gente tem que preparar eles para o mundo. Exatamente isso. Exatamente isso, Antônio. O que é? É passar exatamente os conceitos para os filhos. Então, o que a gente está fazendo? É exatamente essa outra ideia perversora que vem e destrói aquilo que a gente passa como os nossos conceitos para os filhos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é exatamente essa história, assim, quem cria os filhos hoje?
pai e mãe têm muita preguiça de criar filho hoje, Dá trabalho. né? Porque dá trabalho, só que assim, cada fase é uma fase diferente, cada fase tem a sua beleza, tem os seus sabores e dissabores, né? De cada fase. Agora, dá trabalho, mas as pessoas começam a pensar que estão perdendo tempo, que deviam estar fazendo outras coisas ao invés de estar passando conceitos. Porque o certo a se passar é, como eu faço com as minhas pequenas, olha como é ridículo fumar maconha. Eu acho ridículo fumar maconha. Porque é algo que, quando eu vejo, eu passo para elas. É feio. Porque o que eu vejo, por exemplo, a minha esposa falando, ela fala assim, eu nunca consegui imaginar eu encostar no cigarro de maconha, por exemplo, porque eu ficava imaginando a cara do meu pai e da minha mãe olhando para mim. Então ela sentia o quê? Ela sentia já o que ela estava causando um mal para eles, porque eles falavam mal daquilo, assim, não era um conceito deles, era muito ruim para eles aquele tipo de conceito. Então, ela não conseguiu, ela nunca pensou, lógico que vai passar maconha na mão, cigarro, bebida, vai passar tudo pela nossa mão, né? Como passou na tua frente, como passou na minha frente, né? Como já experimentamos, já fizemos de tudo, etc e tal, mas uma coisa passou na sua frente e você lembrar que aquilo é errado, ter o conceito faz você lembrar que aquilo não agrega, exatamente, aquilo não é legal. Então, você lembra assim, puta, meu pai e minha mãe vendo isso. Palavrão, por exemplo, é uma coisa que adultos podem falar. Crianças não. Lógico que eu também falo bastante palavrão, mas a gente se contém, né? Um pouco na frente das crianças, né? E na hora que elas falam assim, quando você for adulta, você pode. Porque daí você vai saber a hora que você pode falar e a hora que você não pode falar. A questão é, doutor, eu acho que um adulto com uma base, com um muro de arrimo, quando ele for adulto, ele pode fazer o que ele quiser, que nada vai levar ele para a esparrela, né? Nada vai levar ele para um buraco, um poço sem mola, porque ele está com a base dele feita. É disso que a gente está falando. Eu acho então, o que eu gostaria que os pais entendessem é que, assim, pelo menos até os 10 anos, se dedica, presta atenção, olha, educa, porque depois que ele está lá com a basezinha dele pronta, montada, o murinho dele está lá de arrimo, e aí pode vir o amiguinho falar o que quiser, ele não vai se atentar para bullying, porque ele vai estar seguro, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele pode contar com o pai e com a mãe, tudo aquilo que o outro vier na rua falar, ele já ouviu do pai e da mãe. Cansei de sentar aqui com o Salvatore, com o Samuel e falar, você quer fumar maconha? Você quer saber como é que é fumar maconha? Você não vai saber na rua, não. Você quer beber? Ele foi estudar no Canadá, ele voltou bebendo e fumando cigarro. Ele alegou que ele era muito frio e todos os meninos da turma, da idade, que lá é normal fumar e beber. E um amigo meu já tinha dito aqui, te prepara que seu filho vai voltar bebendo de lá. Dito e feito. Dito e feito. Então, feito isso, qual é a parte que me cabe? Ficar atento. Quantas cervejas? 2. Parou. Entendeu? Tem 23 anos. Ah, mamãe, eu senti vontade de fumar um cigarro. Sentiu vontade de fumar um cigarro? Você vai fumar um cigarro por semana. Entendeu? Porque se eu não fizer isso, é óbvio que na minha frente ele deve fumar um cigarro por semana e nas costas fumar mais um outro. Mas se eu disser, você não vai fumar! Você não vai fumar! Vai pra rua e vai fumar com os amigos. Então, eu acho que é a base que você tem dentro de casa. Ah, velho, não vou. O que você tá falando comigo? Minha mãe já me explicou sobre isso aí há muito tempo, entendeu? E quando hoje ele ele tá com a filha dele, tá com a mulher dele, na dele, é quieto, apesar dele não ter... Quando o pai dele faleceu, ele tinha 7 anos de idade, então ele meio que deu ali uma travadinha e hoje ainda tem consequências por causa disso e tal, mas é um menino muito do bem, é um menino que me respeita, nunca levantou a voz para mim, nunca levantou a mão para mim. Então você vê que isso é uma criação, porque eu sou pai e mãe, tinha tudo para dar errado, entendeu? Tinha tudo para dar errado. Eu acho que o exemplo que você deu foi exatamente assim, ele vai passar por fases. Mas se ele tiver uma base sólida lá, essas fases vão passar por ele e ele vai superar, porque ele vai ter propósitos na vida que ele vai entender que ele precisa de uma funcionalidade melhor do que ficar se dedicando a drogas, brigas, saidinhas e etc e tal.
Sim, Então, ele vai enxergar que o que vai falar mais alto é o propósito, que essas coisas meio que travam ele, vão sim, emperrar ele. Então, uma hora ele vai falar assim, não, peraí, se eu ficar acordando de ressaca, isso aqui não é vida. O objetivo é sair para beber, sair para fumar, sair para fazer isso. Vai passar por uma fazinha desta e vai ver, mas vai ter a base sólida de conseguir enxergar que se ele não vai atingir o propósito dele se ele ficar nessa. Então é por sim, isso que é muito importante, desde pequenininho, ensinar que cama não arruma sozinho, os brinquedos não vão para o mesmo pro lugar sozinho, o dinheiro não cai do céu, as árvore. coisas as coisas não se arrumam sozinhas, a comida não está pronta lá sem esforço, não tem nada disso. Então guarda o seu sapato, depois você pode brincar. Né? Brincou, guarda os seus brinquedos. Então você vai dando atribuições para essa criança, onde ela vai se comprometendo com o mundo que ela vive. Sim, E a partir do momento que ela vai se comprometendo, ela vai desenvolvendo, entendendo habilidades que ela tem e vai entendendo que essas habilidades dela vão virar um propósito para o futuro dela. É por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer para o filho da gente é dar disciplina, porque a disciplina vai ensinar ele a ter comprometimento com a vida dele, com a vida dos outros que estão vivendo com ele, e vai ensinar para ele habilidades, ele vai descobrir habilidades, ele vai poder escolher uma profissão mais lá adiante, e não ficar sim, perdido. Né? sim. Ele vai saber que ele tem ferramentas, né? Essas ferramentas têm que ser desenvolvidas e querer o que fazer com aquilo. Né? Doutor, me Isso diz é um uma ponto coisa. legal. Essa dentro aí da sua larga história, 17 anos, né? Aparece muitas famílias com esse problema de gravidez precoce das suas filhas. Sim, isso acontece, isso é uma coisa. O famoso gol no treino, né? Aquela coisa toda que a gente fala, né? Que assim, casou, assim, como eu também sou terapeuta de casais e acabo também pegando família e etc e Sim, tal, o que você acaba sabendo? Que casais com muitos problemas porque casaram precocemente porque engravidaram precocemente, sim. né? E Mas hoje estão. eu falo mais dos pais com filhas adolescentes que engravidaram. Sim, muitos pais, isso é o que se vê assim, eu vejo com bastante frequência dentro do consultório, muito isso. Essa questão o pai e a mãe terem que virar os avós pais, né? Vamos dizer assim, entre Sim, aspas, sim, sim, sim. porque essa filha ainda não tem condição e eles mesmo colocam que não há porquê ela se casar com um rapaz pelo qual não foi escolhido para isso, né? Que não foi, que foi uma coisa que foi Então, eventual. então eu acho que rola aí uma certa. Será que rola uma certa culpa? Ela engravidou por culpa nossa e agora a gente vai assumir? Porque quando o meu Ah, filho, olha só, quando o meu filho engravidou a mulher dele, ele estava fazendo faculdade de cinema. E eu cheguei para ele, falei: agora esse ano você não vai mais fazer sua faculdade, porque o dinheiro da faculdade você vai morar com a tua mulher, para você saber a responsabilidade que é morar junto. Porque nessa casa. Entendeu? Você não vai trazer ela para morar, para acordar tarde, ter vida boa Não, vocês vão morar juntos. Eles estão juntos já separaram, voltaram, não sei o quê, mas estão juntos há quase 5 anos. Né? Não se separam, um amor louco, e eu deixo porque é saudável para Charlotte ver os pais juntos e tal, e unidos. Então, quando eles brigam, separam, depois voltam, eles se gostam muito. Mas foi a providência que eu tomei, porque aí você pega e fala, não, então eu vou assumir. Hoje eu me considero, assim, eu sou uma avó muito babona, sou louca pela Charlotte, eu trouxe a responsabilidade para mim, porque eu quero que a Charlotte tenha o que o Salvatore também tem, e o Samuel não tem condição de dar, então eu trouxe essa responsabilidade para mim, mas sempre deixando bem claro, toda vez que eu faço alguma coisa, eu falo, olha aqui, ó, custou X, olha aqui, ó, o que você tem que fazer, olha aqui, eu estou sempre mostrando, mas é claro que eu trouxe a responsabilidade para mim. Mas não é por sentimento de culpa, não. Mas eu fico imaginando qual é a reação desses pais quando chegam no seu consultório com a filha grávida, adolescente, e o que eles. Qual é a maior reclamação? Assim, eu avisei, ela engravidou, então vai abortar. O que mais acontece no seu consultório? a maior, é o que você descreveu, o que mais acontece é a sensação de culpa.
A gente falhou e agora a gente tem que pagar o pato. Olha. É isso que a gente mais vê. Então, que é exatamente isso. Então, nós falhamos com a nossa filha, assim, e quando começa com papo de aborto, etc e tal, eu sou de política absolutamente anti-aborto, porque senão nós estamos falando ante a nossa própria existência, né? Sim. A gente não pode ir contra a nossa própria existência, que é reproduzir-se, né? E dar continuidade à nossa geração, a outras gerações, etc e tal. Então, eu já oriento da seguinte maneira: não começa a criticar primeiro, nem pensar em aborto, em nada, porque depois vocês vão estar babando, né? Vocês vão estar babando e então não começa a brigar agora, porque depois vai virar tudo avô babão. Sim. Né? Então, acolhe, mas aprende a acolher, porque ela vai ter que aprender aos poucos, como vocês já falharam realmente, já não deram a responsabilidade, ela está achando que coco cai da árvore mesmo, quer dizer que filho cai da árvore, cai criado, já vem pronto, etc. Não é bem assim, ela vai ter que penar para aprender. Nasceu filho, nasceu a mãe junto, não tem manual. Sim. Então, vocês vão ter que começar a delegar para ela a responsabilidade. Responsabilidade como você está fazendo. Não dá para simplesmente você pegar e cortar, porque você não vai cortar da sua vida, que teu filho, teu neto, tua neta, etc. Você não vai tirar isso, você não vai fazer isso. Né? Só que, então, corrija, module aquilo que você não soube modular. Entrega para ela de volta. E a gente se surpreende muitas vezes. Porque às vezes você pega meninas que você não imagina que vão ter responsabilidade nenhuma e se tornam uma grande chavinha, viram uma chavinha para algumas que você fica impressionado, né? E para outras não vira chavinha nenhuma. Meu Deus. Não vira nenhuma. Vai ter que ser na lascada quando alguém der alguma lascada, senão a avó mesmo que cria. Né? Quer dizer, essa mãe vai acabar criando mesmo. Não tem muito jeito, não há muito o que fazer aí numa circunstância dessa. Doutor, a gente está aqui há 47 minutos para encerrar aqui a nossa conversa. Qual o conselho que você dá nesse momento tão delicado, onde os nossos filhos estão tão expostos a qualquer coisa que eles queiram, que a internet está aí para oferecer isso, os pais não têm como dar conta, tirar o computador, chamar para uma conversa franca e trazer para si, e fazer os filhos entender que os pais são os melhores amigos. O que tem que ser feito? O que tem que ser feito é passar valor, viu, Antônia? É isso. Porque a gente nunca vai conseguir ter olhos em todos os lugares, e aquilo que for uma liberdade vigiada, né? Aquilo que o seu filho não aprender a não fazer porque está na tua frente, não vale assim. É a mesma coisa que eu ter que ficar o tempo todo o tempo integral ao lado da minha esposa, porque achando que ela vai me trair. Não, eu tenho que ter certeza de que se eu não estou presente, ela continua sendo fiel a mim. Sim. E a mesma coisa, é o mesmo princípio, ou seja, eu tenho que passar esses valores e confiar nesses valores que eu estou passando e saber a linguagem que eu estou usando para essas crianças, né, desde criança até adolescente, depois mais velho, essa linguagem adequada para cada idade. Ou seja, as minhas filhas, elas pegam o iPad e falam, esse aqui é aquele negócio que eu não quero assistir. Olha, isso aqui é aquela moça feia que eu não posso assistir. Olha isso aqui. Elas avisam. Elas avisam. Mamãe, papai, tá passando aqui aquela que vocês não gostam. Caiu no canal daquele lá. Caiu no canal disso aqui. Elas já avisam. É consciência. Então, a palavra-chave é consciência. Exatamente. Elas mesmas. Às vezes eu pego a mais novinha sem querer, às vezes, por exemplo, a Peppa sanguinária, a Peppa que cortava a cabeça e matava, etc e tal, né? A Peppa genocida, né? A Peppa genocida a gente descobriu como. A Peppa do mal, a gente descobriu como. Ela estava assistindo, de repente começa a chorar. Sim. Assistindo, mas o que aconteceu lá? Era aquele negócio terrível ali, né? E às vezes, e é engraçado que às vezes ela vê uma história triste, não é nada nem obsceno, nem terrível, nem nada, mas ela vê uma historinha triste, ela chora também com a historinha triste. Oh, meu Deus. Né? Aí ela fala, ai, Marina, você tá assistindo aquela historinha triste de novo, né? Porque é só uma historinha triste, assim, sabe? O cachorrinho
História com cachorro é sempre terrível em qualquer filme ou desenho, Sim. né? Da Leste a qualquer cachorro, o cachorro é sempre um sofrimento, né? Então, com bicho é sempre sofrida, né? Então, ela chora, mas a criança, muitas vezes, assim, você ensinando, você pode esperar o alerta dela. Assim como você ensinando também, você, você ensinando os momentos, as coisas que ela tem que fazer, ela sabe, ela passa a saber se proteger também, Sim. né? Assim como a gente ensina, ó, aqui, ó, tocar aqui na frente e atrás é só para limpar e só quem for limpar. Exatamente. Mães, vocês que estão aqui assistindo, a gente vai colocar um vídeo lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que é uma menina que faz como se fosse um fantochezinho, exatamente ensinando, aqui pode pegar, aqui não pode, aqui só experiências, algum conselho para os pais, entendeu? Algum alerta, olha, alerta aí que o canal X não é para ser visto, que vai ser muito bem-vindo para a gente, tá? Você pode contar comigo no que precisar, que nós estamos aí juntos nessa luta, que finalmente a gente consegue se agrupar no... É o que eu sempre digo, enquanto os homens e as mulheres de bem não colocarem a sua voz, o mal vai imperar. Exatamente, Né? exatamente. Então nós temos que colocar nossa voz mais ativa. Precisamos colocar Exatamente. sim. E olha, Conte comigo sempre. eu estou percebendo, doutor João, uma união muito grande, viu? Uma união muito grande. Eu estou muito feliz, mas muito feliz, e acho que a tendência é melhorar, é aumentar esse grupo, e daqui a pouco seremos imbatíveis. Sem dúvida alguma, porque somos a maioria, viu? Somos, eu Apesar tenho de certeza. falarem Tá. contra, usarem os meios, ficar cheio de mimimi, esses mimimi que me enchem o saco. Sim, Essa, sabemos, essa sociedade, essa sociedade mimizenta, que já encheu, mimizenta. já deu um Mas saco. é barulho de internet. Eu acho que no fundo, É, todo mundo quer ter. Quem é que não quer ter paz dentro da sua casa? Quem é que não quer ter harmonia dentro da sua casa? Isso aqui sim, é completamente apartidário. Isso aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem centrão, não tem nada. Isso não aqui tem é nada. avante. Isso aqui É criação. é criação, isso aqui é para o nosso bem-estar, é para a nossa harmonia, é para a gente dormir bem, Exato. dormir tranquilo, é para a gente. Não, e isso não precisa de dinheiro, não precisa. Tá? Não. Educação, A paz a gente não compra, a paz não tem preço, entendeu? Depende da gente. educação, educação não ocupa espaço, como dizia minha avó. Então, assim, Não, a partir do momento que você tem formação, você tem berço, você tem tudo na vida. Você tem tudo para exatamente, dar certo. Inclusive, exatamente, tem tudo para evoluir, inclusive econômica e financeiramente. Nunca vi japonês nem judeu pedindo esmola, né? exatamente, Porque exatamente. eles fazem de tudo, se agregam. E você sabe de uma coisa interessante, só desculpa se eu estou tomando tempo, uma Imagina, coisa interessante, você não acha japonesinho para adotar. não acha, Não não tem acha. criança Sabe por quê? japonesa. Porque a família abarca. A família Exatamente. abarca, não tem jeito. Assim, esse é um grande exemplo. Você pode ver, você vai comer pastel na feira, tá? Japonês vó, japonês mãe, pai, tudo Família inteira junto, trabalhando. família Família inteira. inteira Tem até um trabalhando. você olha até um tranqueiro ali mexendo no celular no canto, cabelo meio assim, não sei o que, zoado, não sei o que, assim. Mas eles abarcam aquele tranqueiro ali, sabe que é fácil, que é fácil, então é tranqueira mesmo, mas seguram tudo ali. Não Exatamente. E olha, deixam, doutor, não deixam sair. que bom que você falou agora de família japonesa, que eu lembrei. Mães, papais aqui, se alguém participar aí tiver alguma creche, alguma instituição, alguma coisa, vocês pedem aqui que a gente manda para vocês. Uma amiga de Hong Kong acabou de chegar. Eu saí da live com os meninos do canal Hipócritas e as minhas funcionárias me avisaram. Acabaram de chegar caixas com bilhares de máscaras que minha amiga de Hong Kong, é uma gaúcha que mora em Hong Kong, muito bem sucedida lá, graças a Deus, mandou para eu distribuir para quem está precisando. E são aquelas máscaras que os médicos usam mesmo, sabe?
Então, eu Sim. tenho máscaras aí para distribuir para quem estiver precisando, gente. Agora, Mães do Brasil, aqui, as meninas que forem lá, chama no Instagram do Mães do Brasil, se estiverem precisando, para eu mandar para vocês, tá? Então, é isso, doutor. Obrigada. Olha, Um beijo no seu pode, coração. um beijo no seu também, querida. Muito obrigado por esse espaço, por essa voz. E temos a parceria firmada já. Pode contar Amém. comigo para tudo que você precisar. Amém. Bloqueia aí a Peppa Assassina, que eu tô apavorada. Vou correr agora bloquear essa Peppa Assassina. Dá uma olhada nessa Peppa Assassina. Ela é pior que o Chuck. Ela é pior que o Chuck. A Peppa O Chuck era... o Chuck era brincadeirinha. Cuidado com a Peppa Assassina, viu? Tem a Peppa Assassina. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Misericórdia. Beijo pra Beijo, vocês, querida. gente. Beijo Fica com grande. Deus. Obrigadão. Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, Beijo, tchau. gente.